Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras. Hoje nós vamos ensinar vocês como é que se joga Fora de Ordem, um jogo aí da Adoleta Jogos. Eu estou muito feliz de estar aqui com esse jogo, ensinando as regras para vocês. Eu sei que não é um vídeo de review, mas eu já adianto que eu amo esse jogo. Eu e a Rô conhecemos esse jogo no DOF e nos apaixonamos, e não víamos a hora de jogar. É um jogo de trivia, então eu sempre fico em último. Isso não é novidade nenhuma aqui em casa, mas é um jogo de trivia muito divertido, com mais um pouco gamer, com um pouco de estratégia e tal. Vamos lá então para ver como é que se joga Fora de Ordem. Fora de Ordem é um jogo que vai de 2 a 6 jogadores. Para começar, nós vamos colocar essa peça aqui no centro do tabuleiro. Depois nós vamos pegar todas as cartas, né? Tem umas cartas de baralho com fundo aqui de interrogação. Dividir ela em cores. Dividindo todo o baralho aqui em cores, os jogadores vão escolher a sua cor. Esse é um jogo até 6 pessoas, então nós temos aqui 6 cores. Eu vou fazer um setup aqui para 2 jogadores, porque a quantidade de jogadores ela não interfere em nada no setup, nem nas regras. Então eu vou fazer aqui só para 2 jogadores para ficar mais fácil a didática. Então vamos supor aqui que o jogador roxo e verde vão jogar essa partida. Os jogadores então vão pegar o seu baralho, vão embaralhar e comprar 4 cartas. Feito isso, nós vamos pegar as 106 cartas que nós temos aqui de perguntas. Cuidado para não olhar o verso delas, tá? Porque tem a resposta. E nós vamos pegar 6 delas. Elas vêm numeradas aqui, então você pode jogar elas na ordem, caso você fique mais fácil de controlar quais você já jogou ou não. Ou você pode embaralhar e comprar 6 da forma que você quiser. Nesse exemplo aqui eu vou pegar as 6 primeiras cartas. E nós vamos colocar elas aqui, no centro, nesse meio aqui do tabuleiro. As demais podem voltar para a caixa, nós não vamos usar nessa partida. Agora pegue a ficha de jogador inicial e dê para o jogador mais novo. Esse exemplo aqui, se o verde for eu, o roxo a Rô, então eu começo. E esta é a preparação do jogo, nós já podemos jogar Fora de Ordem. E como é que se joga Fora de Ordem? Fora de Ordem, como eu falei, é um jogo de trivia, mas que não necessariamente você precisa saber a resposta, não exatamente ali. Vamos entender como é que isso funciona. As cartas de pergunta, elas têm sempre 5 opções, e você tem que tentar ordenar essas opções. Como assim? Aqui nós temos, por exemplo, bandas com mais membros. É a primeira pergunta aqui da primeira carta. Nós temos as opções Beatles, Backstreet Boys, White Stripes, Nirvana e Foo Fighters. Eu não sei se eu falei certo o nome, mas enfim. E na sua vez, você vai pegar uma das 4 cartas que você tem na mão e colocar em uma dessas posições, em uma dessas alternativas. E agora eu vou apresentar para vocês as cartas dos jogadores. As cartas dos jogadores, elas têm posições. Nós temos aqui o primeiro lugar, terceiro lugar, quarto lugar, e nesse caso aqui, segundo, terceiro e quarto lugar, por exemplo. Eu vou ter que pegar uma dessas cartas da minha mão e colocar em uma das opções ali. Então nesse caso eu tenho que saber qual dessas 5 bandas tem mais integrantes. A que tiver mais integrantes é a primeiro lugar, a que tiver menos é o quinto lugar. Nós temos que tentar ordenar, tipo um top 5 ali. Eu tenho isso aqui na mão, então vamos supor que eu tenho certeza, eu acho que os Foo Fighters são a banda que mais tem integrantes, por exemplo. Eu tenho a carta de número 1, então eu posso vir e colocar a minha carta aqui, dizendo que os Foo Fighters são os primeiros que têm mais integrantes. E agora é a vez do outro jogador. E o outro jogador, vamos ver o que ele tem na mão aqui, ele tem o terceiro, quarto, quinto ou quarto e quinto. Tá? Essas cartas aqui elas são boas porque se uma das duas estiverem certas, você acertou. Então esse jogador ele vai colocar achando que, os Beatles são a 4ª banda que mais tem integrantes entre essas 5 aqui. Agora nós voltamos para o jogador verde e ele vai jogar também. E assim o jogo vai seguindo em sentido horário, Você não vai repor a sua mão, você vai jogar com as cartas que você tem. Um detalhe importante é que você pode colocar em cima de outro jogador. Por exemplo, eu acho que os Beatles são a 3ª banda que mais tem e não a 4ª. Eu posso vir aqui e colocar por cima desta outra carta. E assim os jogadores vão jogando até que reste uma carta na mão de cada jogador. Quando isso acontecer, a rodada ela é encerrada. E então nós vamos para a resolução, nós vamos virar a carta que vai ter a resposta. E aí nós vamos ver o que acontece aqui com as cartas que os jogadores colocaram.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu não vou revelar a resposta dessa pergunta, tá? Para não estragar a surpresa aí, se você quiser comprar e jogar o jogo. Mas eu vou simular aqui, dar um exemplo bem nada a ver, tá? Vamos supor que o Foo Fighters fosse a segunda banda que mais tem integrantes, né, nesse exemplo aqui. Nós vamos olhar primeiro as cartas de cima, quem está mais em cima da outra carta. Se essa carta estiver errada, o jogador que colocou, ele vai comprar todas as cartas que estiverem, a dele e todas que estiverem embaixo, como pontos negativos e colocar virado para cima do lado do seu baralho. E note que esse jogador, o verde, ele também errou, né? Ele colocou achando que era o primeiro, e a resposta era o segundo. Não importa, porque o jogador roxo ele errou em cima, então ele vai pegar todas as cartas como pontos negativos. Vamos supor aqui agora que esse jogador ele acertou dizendo que os Beatles, né, são a banda que tá em terceiro ali com mais integrantes. Nesse caso, quando ele acerta, a carta ela é removida do jogo, pode voltar ela para a caixa do jogo. E aí a gente vai ver a próxima carta. Nesse caso, o jogador colocou quarto, mas era terceiro, né? Então ele errou, leva a carta como ponto negativo também. E basicamente é assim que funciona o jogo, né? Se todos os jogadores acertarem, as cartas elas vão sendo descartadas, né? E o primeiro jogador que errar, ele leva todas as cartas que estão embaixo, né? Junto com a sua carta. Vamos supor aqui nesse exemplo, ó, esse jogador colocou que os Backstreet Boys estão em segundo, terceiro ou quarto. Vamos supor que eles fossem o quarto. Nesse caso, ele acertou, porque está dentro dessas opções aqui, uma carta lá removida. E vamos supor que aqui, né, o White Stripes fosse a primeira banda. O jogador colocou quarto ou cinco, ele errou, pega as cartas como ponto negativo. E é assim que funciona a rodada do jogo. Depois de resolver todas as cartas que estão na mesa, você vai remover essa carta de pergunta e vamos para a próxima pergunta. Passa a ficha de primeiro jogador para o próximo jogador e todos os jogadores compram 3 novas cartas do seu baralho. Um detalhe importante é que todos os baralhos eles são iguais, só que a ordem que as cartas vêm, né, isso vai variar aí de acordo com a sorte. Além disso, nós temos também 2 cartas especiais, que são essa carta aqui de X e a carta de um Vzinho aqui, né, de correto, carta de certo. Como é que funciona essas cartas? Eu vou simular aqui uma rodada com um jogador a mais para vocês entenderem. Essas cartas especiais você sempre vai colocar em cima de outra carta. Você não tem que colocar num espaço vazio. A primeira opção de certo você vai colocar se você acha que a carta que está no topo, que está aparecendo ali, ela está correta. Vamos supor nesse caso aqui, eu acho que o Backstreet Boys é a quarta banda com mais integrantes. Então, esse jogador colocou quarto, eu concordo com ele, eu acho que ele está certo. Então eu vou lá e coloco a carta de certo em cima, confiando que ele está certo. Agora vamos dizer que eu acho que o Foo Fighters não é a quinta banda, né, com mais integrantes. Eu acho que tem outras bandas aqui com menos integrantes. Então eu vou lá e coloco essa carta de errado aqui em cima. Eu falo, não, acho que esse jogador, não concordo com ele. Então eu posso colocar essa carta em cima. Na hora da resolução, como é que funciona essas cartas especiais? Na carta de certo, você sempre vai olhar a carta de baixo, né, e ver se ela está certa. Se ela estiver certa, né, a sua carta é descartada. E a carta de quarto também, porque ela está correta, né? E aí, nesse caso, essa estaria errada e iria para o jogador que colocou. Mas, no caso da carta de baixo estar errada, o jogador que colocou a carta de certo, ele vai levar todas as cartas que estiverem embaixo como ponto negativo. E a carta de errado, né, com esse X, ela funciona basicamente igual, né? Você vai olhar e ver se a carta de baixo está errada. No caso, se a Foo Fighters fosse a terceira banda, por exemplo, e o jogador colocou que é a quinta, eu falei que ele estava errado. Eu acertei, então a minha carta ela volta para a caixa do jogo, né, e o jogador roxo que leva todas as cartas. Agora, se o jogador roxo estivesse certo e o Foo Fighters fosse a quinta banda com mais integrantes, aí no caso eu levaria todas as cartas porque eu disse que ele estava errado, mas ele estava certo. E aí não importa a caixa que estiver aqui embaixo, lembra que a gente vai resolvendo sempre de cima para baixo. Então às vezes você coloca uma carta ali sem muita certeza, às vezes você errou, mas outro jogador pode errar por cima, né? E te salvar ali e você não levar pontos negativos nenhum por causa disso. E o que são esses pontos negativos que eu estou falando aqui, né, o vídeo todo? Todas as cartas elas têm uma quantidade de bombinhas aqui, ó. E a quantidade de bombas que você tiver, a quantidade de pontos negativos. Então você pode ver que essas cartas que têm mais opções, a chance de você errar com essa carta ela é bem menor. São 5 opções e você vai estar colocando aqui que é uma das 3. Por isso que a chance, se você errar, são muitas bombinhas.
Mas se alguém colocar uma carta em cima e errar, leva também todas essas bombas. Geralmente as cartas mais específicas têm menos bombinhas, porque a chance de você errar já é maior. E assim nós vamos jogando até jogarmos com as 6 cartas de trivia. Quando nós chegarmos na 6ª carta, né, de trivia, nós vamos estar com todo o nosso baralho na mão, né? Vamos estar com 4 cartas e não vai ter mais baralhos pra gente comprar. E nós vamos jogar também 3 cartas, então uma carta do seu baralho você não vai usar o jogo inteiro. Ou seja, depois da 6ª pergunta, todos os jogadores vão estar com uma carta na mão, né, e o jogo é encerrado. E aí nós vamos contar as quantidades de bombinhas que os jogadores têm. E o jogador que tiver menos bombas, ou seja, menos pontos negativos, é o grande vencedor. Em caso de empate, os jogadores vão olhar a carta que sobrou na sua mão, e a carta que tiver menos bombas, né, o jogador é o grande vencedor. E se ainda empatar, os jogadores terminam empatados. E é assim que se joga Fora de Ordem, um jogo bem simples, bem gostoso de jogar, né, bem familiar ali, joguinho de trivia bem gostoso mesmo. Eu adoro esse jogo, como eu já falei aqui, e eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como é que funciona. É um jogo bem simples de regra, o manual é bem fininho, dá para entender facilmente. Se você gostou do vídeo ou eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considera se inscrever no canal e ativar as notificações, ativar o sininho para não perder as gameplays que estão por vir, inclusive uma gameplay aí de Fora de Ordem. Como de costume, ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários ou me chama no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer enorme tirar dúvidas para vocês. E esse é o Fora de Ordem, um jogo nacional dos nossos amigos aí, Leandro Pires e Rodrigo Rego, da Adoleta Jogos. É um jogão, vai garantir muita diversão na casa de vocês, eu posso garantir. E eu mesmo, sempre ficando em último, eu adoro jogar porque eu me divirto bastante. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, o jogo chama Fora de Ordem, mas eu acho que expliquei na ordem certa.